Frente a frente desta noite com Rita Matias, do Chega, e Marina Gonçalves, do Partido Socialista, um confronto Chega-PS esta noite no Jornal à Noite do Now. Rita, e o que é que André Ventura quis dizer com aquele tweet que escreveu ontem à noite, dizer que cumpriu-se a tradição? É que não existe uma tradição, pelo menos histórica, nesse sentido da palavra, do PS aprovar os orçamentos de governos do PSD ou da AD. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite à Marina também. Dizer que, em primeiro lugar, em relação ao comentário de que a direita não se entende na Assembleia da República, fica hoje, mais do que nunca, evidente de que não existe direita na Assembleia da República, a não ser o Chega e talvez a Iniciativa Liberal em algumas matérias, nomeadamente económicas, porque de resto o Partido Social Democrata demonstrou ao longo destas negociações que prefere negociar à esquerda e assumir assim a sua social-democracia, que é, de facto, uma ideologia de esquerda, nunca foi de direita e, portanto, pelo menos os portugueses ficam com esta informação bem clara, porque muitas das vezes tendem a confundir o PSD como um partido de direita e esperam mais do PSD, mas o PSD já diz ao que vem. Quer do ponto de vista... Não, a tradição é que, independentemente de aprovarem ou não orçamentos de Estado, sabemos que, de facto, PS e PSD negociam aquilo que são as principais composições de organismos como o Tribunal Constitucional, como aquilo que decorre também nos órgãos sociais da Assembleia da República, como uma série de outras questões que agora se materializam também. Exatamente. Porquê? Mas já agora Sabem os portugueses, sabem os portugueses que, de facto, sempre que PS ou PSD necessitam de uma mão amiga para se amparar, amparam-se. Porquê? Porque é uma forma de anularem outras forças políticas, quer à esquerda, quer à direita, é uma forma de anularem partidos que vão aparecendo e garantir que eles não crescem muito mais do que aquilo que têm crescido. E é por isto que o Chega... Foi uma exceção a essa regra. Talvez seja para balançar aquilo que Pedro Nuno Santos, neste momento, precisa de afirmar a posição do Partido Socialista, tendo em conta que acabou de ser engolido por Luís Montenegro. E neste momento é preciso mostrar que, afinal, ainda tem alguma liderança, ainda tem algum impacto. A Rita há de concordar com o Pedro Nuno Santos quando este dá como razão principal para viabilizar o orçamento o facto de não entrarmos aqui numa terceira crise política em 3 anos consecutivos. Eu pergunto-me, mas porquê é que entrávamos numa nova crise política? Esta terceira crise política era motivada também pela crise anterior de um governo que não conseguiu cumprir a sua legislatura até ao final, porque teve um escândalo de corrupção que abalou a sua legislatura. E, portanto, aquilo que eu gostava de ver era Pedro Nuno Santos voltar à noite eleitoral ou pós-eleitoral, quando disse assim, e passo a citar: não vale a pena criar impressão sobre o PS, porque nós sabemos bem o caminho que vamos trilhar. O nosso caminho começa hoje e é o caminho de liderar a oposição. E dizia mais, é praticamente impossível, para não dizer impossível, que a direita ou a AD contem com o PS para governar. Não somos nós que vamos suportar um governo da AD. E que fique claro que não vai haver divisão no PS. Ora, estas palavras são de março. O que aconteceu depois foi totalmente diferente. E são muito atuais. Outra personalidade política também, Luís Montenegro. Eu queria perceber exatamente o que é que o Chega sente hoje. É que isso era importante sabermos o que é que Chega sente. O orçamento mediante condições. Hoje, porque não há de ser igual a ontem. Queria só acabar o raciocínio porque ajuda-me a explicar o que é que o Chega sente. É que, a par desta mudança de posição de Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro também, em novembro de 2023, salvo erro, afirmava que nunca contaria, aliás, com o Partido Socialista e que nunca se coligaria com o Partido Socialista para o que quer que seja. Isto são declarações de novembro de 2023. Portanto, aquilo que percebemos foi que quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos, mudaram de palavra, mudaram de posição, mudaram as suas convicções. E, nas últimas semanas, nós vimos um conjunto de dirigentes, de militantes, de comentadores passearem por várias televisões diferentes, dizerem que André Ventura não era uma pessoa de palavra, que mudava de posição constantemente, mas afinal, a única palavra que se manteve desde 30 de agosto, quando André Ventura diz que este orçamento está a ser negociado à esquerda e por isto não contam com o Chega. Só podem contar com o Chega se quiserem negociar à direita e apresentarem um segundo documento. Afinal, a única posição que se manteve sempre foi a de André Ventura. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro mudaram de palavra ao longo destas matérias. Eu já não sei em que dia comparar essas palavras. Comparar com Pedro Nuno Santos, quando disse... Até tivemos um irrevogável pelo meio. Não, a frase a Rita leu muito bem. E não foi irrevogável? O Chega vai votar contra e anunciou esta terça-feira. A relação entre as forças de esquerda. Rita, a verdade é que tanto o PS como o Chega podem ainda deixar uma marca neste orçamento do Estado, na discussão e votações depois das várias propostas na especialidade, só que provavelmente para as aprovar vão ter de consertar posições PS e Chega. Já pensou nisso?
Antes de mais, permita-me só responder a algumas questões. Estou sempre Dizer, há aqui vamos estar sempre provocações. aqui É que o povo em português, respostas o povo português, intercalares. quando votou no dia 10 de março, votou com base num primeiro-ministro agora que fez uma campanha a dizer que queria virar a página ao socialismo e que queria governar de forma diferente do que aquilo que o Partido Socialista tinha governado. E, portanto, quando se dirigiram às urnas e votaram em Luís Montenegro, ou votaram em André Ventura, ou votaram em Rui Rocha, votaram em projetos políticos que se afirmavam contra o socialismo. E, portanto, não se compreende como é que chegamos agora a outubro e aquilo que Luís Montenegro tem a dizer aos portugueses que votaram nele é: pois, mas olha, em nome das maiorias estáveis, afinal vou olhar para os socialistas e fazer aquilo que vocês não me pediram para fazer. Isto, de facto, é uma arrogância e um desrespeito para com os portugueses. E dizer que, de facto, porque é que Luís Montenegro não é da direita? Porque ainda existe algum significado nos conceitos. É que, para ser de direita, é preciso olhar para o Estado e perceber que queremos menos Estado na vida dos cidadãos. Mas é precisamente e que isto passa, por exemplo... Não é. É o quê? Com 1% de descida no IRC, com um aumento da receita fiscal para valores históricos que vai ascender aos 63 mil milhões de euros. Portanto, com o aumento, por exemplo, na taxa de carbono, com uma ausência de descida do ISP, portanto, tudo aquilo que foram as promessas feitas de que se ia aliviar o peso dos impostos, não está a acontecer. E mais, ser direita também é defender um conjunto de valores por exemplo, conservadores. negociar isso com o Partido Socialista nas votações o Partido da Social Democrata, até no ponto de vista ideológico de conservadores, vou responder, mas até do ponto de vista ideológico, já reconhece, por exemplo, que as mulheres são pessoas com útero e que até podemos banir o nome mulher do espaço público. E é isto, não é nada distinto daquilo que o Partido Socialista fez e tem feito na Assembleia da República. Portanto, de facto, PSD é igual a PS ou igual à extrema-esquerda, porque há cada vez menos diferenças entre todos. Mas agora, na especialidade, vão ter de se entender. O que é que nós temos pensado? É apresentar aquilo que mostramos aos portugueses na nossa campanha eleitoral e, portanto, vamos votar de acordo com o nosso programa político. E convido já os portugueses a descarregarem no site do Chega o programa eleitoral e verem que as nossas propostas orçamentais vão ser com base neste documento. E, portanto, depois, se outros partidos apresentarem propostas idênticas... Qual é a medida mais importante que o Chega quer apresentar à discussão da especialidade? Diria que é, sem dúvida, o controlo de fronteiras e o reforço de verbas para o policiamento das fronteiras, tendo em conta o fenómeno da imigração descontrolada, que é algo que o Chega se tem batido muito. Certamente depois vamos apresentar também um pacote de medidas de reforço da justiça e de meios para combate à corrupção. Como é que vão fazer essa negociação com as outras forças partidárias que podem ajudar o Chega a fazer aprovar as suas propostas? Esta negociação é na Assembleia da República, em sede de especialidade. É uma boa questão, porque eu não sei realmente onde é que negociam medidas como as que discutimos esta semana. As nossas medidas são apresentadas na Assembleia da República. Depois, às vezes, há dirigentes políticos que enviam SMS a André Ventura a convidá-lo para outro tipo de negociações, mas depois, na hora da verdade, têm receio de torná-las públicas. E aqui refirma a Luís Montenegro que não veio a público desmentir André Ventura e, portanto, na ausência de esclarecimento, é verdade. Não vem confirmar, mas também não tem coragem de levar André Ventura à justiça para que André Ventura possa expor as mensagens que existem e que todos sabemos que existem, porque ninguém vai à casa de ninguém 5 vezes falar do tempo e beber um chá de canela ou qualquer outra coisa. E, portanto, estas negociações, por agora, vão decorrer como decorrem nas demais especialidades de orçamentos de Estado, com a diferença de que já não temos um Partido Socialista com 120 deputados e, portanto, desta vez há maiorias negativas, por exemplo, e se calhar, se o Partido Socialista voltar com propostas como a descida das portagens, como a descida do IRS, pode contar com o Chega, não por ser o Partido Socialista a contar com o Chega, mas por serem medidas que beneficiam os portugueses. Portanto, esse vai ser o critério do Chega e a negociação vai sempre ser com isso em cima da mesa. Será, Marina Gonçalves e Rita Matias, interessante observar como vão decorrer essas votações. Obrigado às duas. Muito Boa obrigada. noite, bom fim de semana. Boa noite.